Meu marido escondeu sua segunda família até eu descobrir seu celular secreto. Cara, eu ainda não consigo acreditar que estou escrevendo isso aqui no Reddit, mas preciso desabafar com alguém porque minha cabeça tá explodindo. Meu nome não importa, mas vocês podem me chamar de qualquer coisa, só quero contar essa história absurda que aconteceu comigo nas últimas semanas. Eu sou um cara de 34 anos, casado há 8 anos, sempre pensei que tinha uma vida normal, daquelas que você vê nos filmes, sabe? Morava num apartamento legal em São Paulo, tinha um casamento que eu achava sólido, uma rotina de trabalho home office que me dava liberdade para curtir a vida. Minha esposa sempre foi meio reservada, dessas pessoas que não gostam muito de falar sobre o passado, mas eu respeitava isso porque todo mundo tem suas questões, né? Ela trabalhava numa empresa de marketing digital, sempre muito ocupada com projetos, ficava até tarde no computador, fins de semana às vezes tinha que resolver pepino de cliente. Eu achava normal, trabalho é trabalho, todo mundo corre atrás do seu ganha-pão. Mas algumas coisas começaram a me incomodar sutilmente. Sabe quando você sente que algo tá estranho, mas não consegue colocar o dedo na ferida? Primeiro foi o celular dela, que sempre ficava virado para baixo em cima da mesa, e ela nunca deixava eu mexer, nem para ver as horas quando o meu estava descarregado. Segundo era a questão das redes sociais, ela praticamente não tinha nada, dizia que não gostava de se expor, que era coisa de adolescente. Terceiro, e isso era o que mais me incomodava, era que ela nunca me apresentou para a família dela, dizia que eram pessoas complicadas, que tinham brigado faz tempo, que era melhor deixar quieto. Eu meio que engoli isso durante anos porque amava ela, confiava, e todo relacionamento tem seus mistérios, né? Mas aí chegou aquele dia que mudou tudo, cara, foi há 3 semanas atrás, numa quinta-feira qualquer. Ela tinha saído cedo dizendo que ia numa reunião importante, que ia demorar, para eu não esquentar a cabeça. Eu estava em casa trabalhando quando chegou um entregador do iFood, mas era estranho porque eu não tinha pedido nada. O cara insistia que era o endereço certo, mostrou o celular dele, e realmente era nosso apartamento, mas o nome era diferente. Eu peguei o pedido mesmo assim, pensando que podia ser algum engano do app, essas coisas acontecem direto. Aí quando eu fui ver o recibo, tinha um número de telefone que eu não conhecia, mas o endereço estava certinho. Aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro, sabe quando você sente que descobriu uma ponta de um iceberg gigante. Eu decidi investigar, liguei para o número que estava no recibo, e uma mulher atendeu, falou alô com uma voz que eu não reconhecia. Eu desliguei na hora, o coração disparou, comecei a suar frio, minha mente começou a trabalhar em overdrive, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo tudo. Quando minha esposa chegou em casa naquela noite, eu tentei tocar no assunto de forma casual, perguntei se ela conhecia alguém com aquele nome do iFood. Ela ficou meio estranha, disse que não, que nunca tinha ouvido falar, mudou de assunto rapidinho. Mas eu percebi que ela ficou tensa, começou a mexer no cabelo, que era um tique dela quando estava nervosa. Eu deixei passar, mas aquela sensação de que algo estava muito errado só aumentou. Na sexta-feira seguinte, ela disse que ia viajar para uma conferência em Campinas, que ia ficar o fim de semana inteiro fora. Eu achei estranho porque ela nunca tinha mencionado essa conferência antes, mas não questionei na hora. Mas cara, depois que ela saiu, eu não consegui parar de pensar naquele telefone, naquele nome estranho, naquela entrega que não fazia sentido. Eu sou uma pessoa bem tranquila normalmente, não sou do tipo paranoico, mas alguma coisa dentro de mim estava gritando que eu precisava descobrir a verdade. Eu comecei a vasculhar as coisas dela no apartamento, me sentindo um detetive amador e ao mesmo tempo um marido desconfiado. Procurei em gavetas, armários, pastas, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre o que estava acontecendo. Não encontrei nada de óbvio, mas aí eu lembrei que ela sempre deixava uma bolsa pequena guardada no guarda-roupa, que eu nunca tinha mexido porque respeitava o espaço dela. Abri a bolsa e encontrei um segundo celular, cara, um iPhone que eu nunca tinha visto na vida. O coração quase saiu pela boca quando eu liguei aquele aparelho e vi que tinha dezenas de mensagens, fotos, ligações perdidas. Eu tremendo, consegui desbloquear porque a senha era a mesma data que ela sempre usava para tudo. E aí foi quando meu mundo desabou completamente, porque eu descobri que minha esposa tinha uma vida inteira paralela que eu não fazia a menor ideia. Tinha conversas com pessoas que falavam sobre crianças, sobre escola, sobre reunião de pais, sobre consulta médica, sobre um monte de coisas que não faziam sentido na nossa realidade. Eu fiquei lá parado, segurando aquele celular, tentando processar o que estava vendo.
Tinha fotos de duas crianças, um menino e uma menina, que pareciam ter uns 6 e 8 anos. Eles estavam sorrindo, abraçados com minha esposa, numa casa que eu nunca tinha visto. Tinha mensagens de uma escola particular, cobrança de mensalidade, lembretes de reunião pedagógica. Tinha também mensagens de um homem, que aparentemente era o pai das crianças, falando sobre divisão de despesas, sobre fim de semana, sobre horário de buscar na escola. Cara, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo ou assistindo um filme surreal. Minha esposa, a pessoa que eu dividia a cama há 8 anos, tinha uma família completamente secreta. Ela não apenas tinha filhos, coisa que sempre disse que não queria, como também mantinha contato regular com o pai dessas crianças. Eu me senti como se tivesse descoberto que estava casado com uma pessoa que não existia, que toda a nossa vida juntos era uma mentira gigantesca. Eu passei o resto da sexta-feira e o sábado inteiro tentando juntar as peças daquele quebra-cabeças insano. Vasculhei cada mensagem, cada foto, cada contato naquele celular, tentando entender a cronologia, os relacionamentos, a logística de como ela conseguia manter duas vidas completamente separadas. Descobri que ela não tinha ido para conferência nenhuma em Campinas, e sim para a casa onde moravam as crianças, numa cidade do interior, a 2 horas de São Paulo. Tinha até fotos dela naquela casa, fazendo almoço, brincando no quintal, toda feliz e relaxada. O que mais me machucou foram as mensagens dela com as crianças, porque dava para ver que ela realmente amava eles, que tinha um carinho genuíno. Ela mandava emoji de coração, falava que sentia saudades, perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos deles. Era uma versão dela que eu nunca tinha visto, mais carinhosa, mais presente, mais humana. Eu me perguntava se ela alguma vez tinha sentido essa conexão comigo, se eu significava alguma coisa real na vida dela, ou se eu era apenas um personagem coadjuvante na peça teatral que ela estava encenando. Mas aí veio o primeiro plot twist que realmente me deixou em choque, cara. Escavando mais fundo nas mensagens, eu descobri que o pai das crianças não era ex-marido dela, como eu tinha imaginado inicialmente. Eles ainda estavam juntos, ainda mantinham uma relação, ainda se consideravam uma família. Tinha mensagens românticas entre eles, planos de viagem, conversas sobre o futuro, sobre reformar a casa, sobre ter mais filhos. Eu descobri que minha esposa, na verdade, era casada com duas pessoas ao mesmo tempo, mantendo dois relacionamentos paralelos em cidades diferentes. Eu fiquei completamente transtornado, cara, porque isso significava que eu não era apenas um marido traído, eu era um amante sem saber. Toda nossa vida conjugal, nossas conversas sobre futuro, nossos planos de aposentadoria, nossa intimidade, tudo isso era secundário na vida dela. Eu era o cara de São Paulo, o relacionamento conveniente, enquanto a família real, a vida real dela, estava naquela cidadezinha do interior. Eu me senti usado, humilhado, completamente diminuído como pessoa. Eu passei o domingo inteiro numa espiral de raiva, tristeza, confusão e desespero. Eu não sabia se confrontava ela quando voltasse, se investigava mais, se ligava para a polícia, se simplesmente sumia da vida dela. Eu me senti completamente perdido porque toda minha identidade estava baseada naquele relacionamento, naquela vida que eu descobri ser uma farsa. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse aquela traição monumental. Quando ela voltou no domingo à noite, eu tentei agir normal, mas estava tremendo por dentro. Ela chegou toda sorridente, me deu um beijo no rosto, perguntou como tinha sido meu fim de semana. Eu respondi que tinha sido tranquilo, que tinha assistido Netflix, que tinha feito uma faxina no apartamento. Ela foi tomar banho e eu fiquei ali sentado no sofá, olhando para ela como se fosse uma estranha, uma pessoa que eu não conhecia e que tinha invadido minha vida. Naquela noite, quando ela foi dormir, eu peguei o celular secreto de novo para tentar entender mais detalhes. Foi aí que eu descobri uma coisa ainda mais perturbadora, cara. Tinha mensagens dela com uma amiga, onde ela falava sobre mim, sobre nosso relacionamento, sobre como ela se sentia em relação a manter duas vidas. Ela dizia que gostava de mim, que eu era uma pessoa legal, mas que nunca conseguiria abrir mão da família dela, que aquilo era temporário, que uma hora ia ter que escolher. Ela também falava sobre dinheiro, sobre como estava usando meu salário para complementar as despesas da casa do interior, sobre como estava planejando uma forma de terminar comigo sem levantar suspeitas. Eu descobri que ela estava economizando dinheiro numa conta secreta, que tinha vendido algumas coisas nossas sem eu saber, que estava se preparando para me deixar assim que conseguisse estabilidade financeira suficiente para sustentar a família dela sozinha.
Cara, eu me senti como o maior idiota do mundo porque eu estava bancando minha própria traição, pagando as contas de um relacionamento que ela considerava descartável. Eu estava sendo usado como um ATM humano, um provedor temporário enquanto ela organizava a vida real dela. Isso me machucou mais do que a traição em si, porque mostrava que eu nunca tinha sido uma pessoa importante para ela, apenas um recurso conveniente. Na segunda-feira, eu não consegui trabalhar, não consegui me concentrar em nada. Eu fiquei o dia inteiro pensando em como confrontar ela, em como descobrir mais informações, em como lidar com aquela situação toda. Eu estava com medo de confrontar porque não sabia como ela reagiria, se ela ia negar tudo, se ia partir para o ataque, se ia simplesmente desaparecer da minha vida. Eu também estava com medo de descobrir mais coisas, porque cada nova informação era uma punhalada no meu peito. Mas aí na terça-feira aconteceu algo que mudou tudo de novo, cara. Eu estava no mercado fazendo compras quando uma mulher se aproximou de mim e perguntou se eu era o marido dela. Eu fiquei confuso, pensei que ela estava falando da minha esposa, mas aí ela mencionou o nome verdadeiro dela, que era diferente do nome que eu conhecia. Ela disse que era vizinha da casa do interior, que conhecia as crianças, que sabia que minha esposa tinha um relacionamento em São Paulo, mas nunca tinha me visto pessoalmente. Eu fiquei em choque, cara, porque descobri que até o nome dela era mentira. Ela não se chamava como eu sempre soube, tinha uma identidade completamente diferente na vida real dela. Eu me senti como se tivesse descoberto que estava casado com uma criminosa, com alguém que tinha uma vida inteira forjada. A vizinha me contou que ela morava naquela casa há mais de 10 anos, que as crianças sempre moraram lá, que ela sempre foi considerada uma pessoa da comunidade. Eu perguntei mais detalhes para a vizinha, tentando entender a cronologia. Ela me contou que minha esposa trabalhava numa loja local, que todo mundo conhecia ela pelo nome verdadeiro, que ela participava de festas da escola, reuniões de condomínio, vida social normal. Ou seja, ela não estava apenas mantendo uma família secreta, ela estava vivendo uma vida completamente paralela, com identidade, trabalho, amigos, rotina, tudo duplicado. A vizinha também me contou que o pai das crianças era um cara legal, que trabalhava numa oficina mecânica, que todo mundo os via como uma família normal e estável. Ela disse que nunca desconfiou que minha esposa pudesse ter outra vida, porque ela sempre pareceu uma pessoa dedicada à família, presente e confiável. Isso me fez perceber que eu era o relacionamento secreto, não eles. Eu era o cara que ninguém conhecia, a vida paralela que ela mantinha escondida. Eu voltei para casa completamente transtornado, cara. Eu não sabia mais quem era minha esposa, qual era o nome verdadeiro dela, qual era a vida real, qual era a mentira. Eu me senti como se tivesse descoberto que estava vivendo num filme de ficção científica, onde a realidade que eu conhecia era apenas uma ilusão. Eu não conseguia processar a magnitude da enganação, a sofisticação da mentira, a frieza dela em manter aquela farsa durante anos. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu estava esperando ela na sala, com o celular secreto na mão. Eu não consegui mais fingir, não consegui mais agir como se nada tivesse acontecido. Eu simplesmente falei que sabia de tudo, que tinha descoberto a família secreta, que sabia que o nome dela era falso, que conhecia todos os detalhes da vida paralela dela. Ela ficou branca, cara, como se tivesse visto um fantasma. Ela tentou negar no primeiro momento, disse que eu estava louco, que não sabia do que estava falando. Mas quando eu mostrei o celular, quando eu comecei a citar nomes, datas, lugares, ela desabou completamente. Ela começou a chorar, pediu desculpas, disse que nunca quis me machucar, que a situação tinha ficado complicada demais para ela explicar. Ela falou que amava as crianças, que não conseguia abandonar elas, mas que também tinha desenvolvido sentimentos por mim. Ela me contou que quando nos conhecemos, ela estava passando por uma crise no relacionamento com o pai das crianças. Eles tinham brigado, ela tinha vindo para São Paulo para dar um tempo, para pensar na vida. Ela nunca planejou se envolver seriamente comigo, era para ser algo temporário, mas acabou se estendendo e virando casamento. Ela disse que tentou terminar comigo várias vezes, mas não conseguia porque tinha criado uma conexão emocional comigo também. Mas aí veio o segundo plot twist que me deixou ainda mais chocado, cara. Ela me contou que as crianças não eram apenas filhos dela, eram nossos sobrinhos. Ela era irmã do pai das crianças, que tinha morrido num acidente de carro há 2 anos, e ela tinha assumido a responsabilidade de cuidar deles junto com a cunhada. Ela não era casada com o pai deles, ela estava numa relação com a viúva dele, numa família reconstituída que ela não sabia como me explicar.
Cara, eu fiquei completamente perdido porque isso mudava tudo de novo. Ela não estava me traindo com outro homem, ela estava numa relação com uma mulher, cuidando de crianças órfãs que eram da família dela. Ela me explicou que tinha medo de contar porque não sabia como eu reagiria, se eu aceitaria a situação, se eu entenderia a complexidade da família que ela tinha construído. Ela disse que o nome falso era para proteger as crianças, para manter a privacidade delas. Ela me contou que a cunhada dela estava passando por uma depressão profunda depois da morte do marido, que ela precisava de apoio constante, que as crianças estavam traumatizadas e precisavam de estabilidade. Ela disse que nossa vida em São Paulo era o refúgio dela, o lugar onde ela conseguia respirar, se sentir normal, esquecer um pouco da responsabilidade pesada que ela carregava. Ela falou que me amava, mas que não conseguia abandonar aquela família em crise. Eu fiquei completamente confuso, cara, porque a raiva que eu estava sentindo começou a se misturar com compaixão. Eu entendi que ela estava numa situação impossível, tendo que escolher entre duas responsabilidades, dois amores, duas vidas que ela não conseguia conciliar. Mas ao mesmo tempo, eu me senti traído pela mentira, pela falta de confiança, pela forma como ela tinha me mantido completamente no escuro sobre uma parte tão importante da vida dela. Eu passei alguns dias processando aquela revelação, tentando entender como me sentia em relação a tudo. Eu estava machucado pela mentira, mas também tocado pela situação dramática que ela estava enfrentando. Eu me perguntava se eu teria coragem de assumir aquela responsabilidade, se eu conseguiria lidar com crianças traumatizadas, com uma cunhada em depressão, com toda aquela complexidade familiar. Eu me sentia egoísta por querer ela só para mim, mas também traído por ter sido excluído de uma decisão tão importante. Mas aí aconteceu o terceiro plot twist que mudou minha perspectiva completamente, cara. Eu decidi ir até a cidade do interior para conhecer a situação pessoalmente, para entender melhor o contexto, para conversar com a cunhada dela. Eu queria tomar uma decisão consciente sobre nosso relacionamento, baseada em informações completas, não apenas nas versões parciais que eu tinha recebido. Quando eu cheguei na casa, eu encontrei uma situação completamente diferente do que eu esperava. A cunhada não estava deprimida, ela estava bem, trabalhando, cuidando das crianças com autonomia. As crianças não pareciam traumatizadas, eram alegres, bem cuidadas, integradas na escola e na comunidade. Eu descobri que minha esposa tinha inventado ou exagerado a crise familiar para justificar a vida dupla que ela estava mantendo. Conversando com a cunhada, eu descobri que ela sabia da minha existência, que ela sempre soube que minha esposa tinha um relacionamento em São Paulo. Ela me contou que sempre incentivou minha esposa a ser honesta comigo, a me incluir na vida da família, a encontrar uma forma de unir as duas realidades. Ela disse que nunca entendeu por que minha esposa mantinha tanto segredo, porque ela achava que eu pareceria uma pessoa legal se tivesse chance de conhecer a situação. A cunhada me explicou que ela e minha esposa tinham uma relação íntima sim, mas que não era exclusiva, que elas sempre conversaram sobre a possibilidade de incluir outras pessoas na família. Ela disse que a vida dupla da minha esposa estava causando estresse para todo mundo, que as crianças perguntavam por que a tia desaparecia por dias, que ela mesma se sentia insegura sem saber qual era o nível de comprometimento da minha esposa com a família. Eu fiquei chocado, cara, porque descobri que eu não era o problema, era a solução. Minha esposa estava complicando uma situação que poderia ser resolvida com honestidade e comunicação. Ela estava mantendo todo mundo na incerteza, criando drama onde não precisava ter, machucando pessoas que amava por causa do medo de ser julgada ou rejeitada. Eu me senti aliviado por descobrir que a família não era contra mim, mas também irritado por ter passado por tanto sofrimento desnecessário. Eu conversei com as crianças também, que eram realmente carinhosas e inteligentes. Elas me contaram que sempre quiseram conhecer o marido da tia, que ficavam curiosas sobre a vida dela em São Paulo, que gostariam de visitar a cidade grande. Elas me fizeram perguntas sobre meu trabalho, sobre nosso apartamento, sobre se eu gostava de jogar videogame. Eu percebi que elas não me viam como ameaça, mas como uma possibilidade de expandir a família, de ter mais um adulto presente na vida delas. Eu passei o fim de semana inteiro naquela casa, cara, tentando entender a dinâmica familiar, conversando com todo mundo, brincando com as crianças, ajudando com as tarefas domésticas. Eu me senti mais relaxado e feliz do que havia me sentido em anos. Eu percebi que sempre quis ter uma família grande, movimento na casa, crianças para cuidar, mas nunca tinha tido coragem de assumir essa vontade.
Aquela situação estava me dando a oportunidade de realizar um sonho que eu não sabia que tinha. Quando eu voltei para São Paulo, eu estava com uma proposta para minha esposa. Eu queria que ela parasse com a vida dupla, que fosse honesta com todo mundo, que encontrássemos uma forma de unir as duas realidades. Eu estava disposto a me mudar para o interior, a ajudar com as crianças, a construir uma família não convencional, mas baseada na honestidade e no amor. Eu achei que ela ficaria feliz com a proposta, que finalmente poderia parar de mentir e viver abertamente. Mas aí veio o quarto plot twist que me deixou completamente sem chão, cara. Ela rejeitou minha proposta, disse que eu não entendia a situação, que não era tão simples assim. Ela me contou que havia mais uma camada na história que eu não conhecia, que ela não era apenas irmã do pai das crianças, ela era amante dele quando ele era vivo. Ela estava grávida dele quando ele morreu, mas perdeu o bebê no choque do acidente. Ela me explicou que a cunhada nunca soube do caso, que ela ficou com o peso da culpa e da responsabilidade de cuidar da família do homem que ela amava secretamente. Ela disse que se aproximou da cunhada inicialmente para aliviar a consciência, mas acabou se apaixonando por ela também. Ela falou que a relação com a cunhada era uma forma de manter a conexão com o homem morto, mas também um amor genuíno que havia desenvolvido. Ela me contou que quando conheceu a mim, ela estava tentando fugir daquela situação complexa, tentando construir uma vida nova longe da culpa e da responsabilidade. Mas ela nunca conseguiu se desligar completamente, nunca conseguiu abandonar as crianças que ela considerava meio filhas dela, nunca conseguiu superar a perda do amor da vida dela. Ela disse que me amava, mas que era um amor diferente, mais tranquilo, mais seguro, mas não tão intenso quanto o que ela sentia pela família do interior. Eu fiquei devastado, cara, porque descobri que eu era mesmo o segundo prato na vida dela. Ela nunca conseguiria me amar completamente porque o coração dela estava dividido entre o fantasma do homem morto e a responsabilidade com a família dele. Eu percebi que mesmo que ela escolhesse ficar comigo, ela sempre teria uma parte dela em outro lugar, sempre se sentiria culpada, sempre estaria dividida entre duas realidades. Eu também fiquei chocado com o nível de complexidade daquela situação. Ela não estava apenas mantendo uma vida dupla, ela estava carregando segredos dentro de segredos, mentiras dentro de mentiras. Ela estava numa teia de relacionamentos e responsabilidades que ela mesma havia criado, mas que agora não conseguia mais controlar. Eu percebi que ela precisava de ajuda profissional para lidar com toda aquela carga emocional. Mas mesmo assim, eu ainda queria tentar salvar nosso relacionamento, cara. Eu propus que ela fizesse terapia, que conversasse com a cunhada sobre o passado, que encontrasse uma forma de resolver as questões pendentes. Eu disse que estava disposto a esperar, a apoiar, a construir uma solução junto com ela. Eu não queria desistir da pessoa que eu amava só porque a situação estava complicada. Aí veio o quinto plot twist que finalmente abriu meus olhos, cara. Ela me contou que estava grávida, mas não sabia se o filho era meu ou do novo namorado que ela havia conhecido recentemente. Ela me explicou que além da vida dupla que eu conhecia, ela também estava saindo com um cara de São Paulo, que havia conhecido no trabalho. Ela disse que estava confusa, que não sabia mais o que queria, que estava se sentindo sufocada por tantos relacionamentos simultâneos. Cara, eu fiquei completamente chocado, porque descobri que eu era apenas uma das várias peças no quebra-cabeças da vida dela. Ela não estava apenas dividida entre duas realidades, ela estava coletando relacionamentos, acumulando responsabilidades, criando uma vida cada vez mais complexa e insustentável. Eu percebi que ela tinha um problema sério com comprometimento, que ela não conseguia fazer escolhas, que estava fugindo de si mesma através de múltiplos relacionamentos. Eu também fiquei devastado com a possibilidade de ela estar grávida de outro cara, depois de todos os anos que passamos juntos tentando ter filhos. Ela sempre dizia que não estava pronta, que queria esperar mais um pouco, que precisava se estabelecer melhor na carreira. Descobrir que ela estava grávida de outro cara me fez perceber que o problema não era Timing, era comigo. Ela não queria ter filhos comigo, mas estava disposta a ter com qualquer outro. Eu decidi que não podia mais continuar naquela situação, cara. Eu estava me perdendo naquele labirinto de mentiras, me machucando tentando entender uma pessoa que nem ela mesma entendia. Eu percebi que não importava quanto amor eu sentisse por ela, não importava quantas soluções eu propusesse, ela sempre encontraria uma forma de complicar mais, de criar mais drama, de fugir do comprometimento real.
Eu falei para ela que queria o divórcio, que não conseguia mais viver naquela incerteza, que precisava de uma vida mais estável e honesta. Ela ficou chocada, disse que não esperava que eu desistisse dela, que achava que eu ia lutar mais pelo nosso relacionamento. Eu expliquei que eu havia lutado durante anos, que havia tentado entender, apoiar, encontrar soluções, mas que chegou um ponto em que eu precisava pensar na minha própria sanidade mental. Mas aí veio o sexto e último plot twist que mudou tudo de novo, cara. Quando eu estava saindo de casa com minhas coisas, eu encontrei uma carta que ela havia escrito, mas nunca enviado. Na carta, ela contava toda a verdade sobre a vida dela, sobre os medos, sobre as inseguranças, sobre como ela havia se perdido tentando agradar todo mundo. Ela escrevia que me amava de verdade, que eu era a única pessoa com quem ela se sentia segura, mas que tinha medo de me perder se contasse a verdade. Ela também escrevia que o teste de gravidez tinha dado falso positivo, que ela não estava grávida, que havia inventado aquela história numa tentativa desesperada de me fazer tomar uma decisão sobre nosso relacionamento. Ela contava que estava exausta de manter tantas mentiras, que queria parar com tudo, que queria escolher uma vida simples comigo, mas que não sabia como desfazer toda a confusão que havia criado. Na carta, ela pedia desculpas por todos os anos de mentira, por todo o sofrimento que havia causado, por toda a confusão que havia criado. Ela escrevia que entendia se eu não conseguisse perdoar, que ela mereceria ficar sozinha pelo resto da vida. Ela dizia que eu era a melhor pessoa que ela havia conhecido, que eu merecia alguém melhor, mais honesta, mais estável. Ela terminava a carta dizendo que sempre se lembraria de mim como o grande amor que ela perdeu por conta da própria covardia. Eu fiquei completamente emocionado lendo aquela carta, cara. Pela primeira vez em meses, eu senti que estava conhecendo a pessoa real por trás de todas aquelas mentiras. Eu percebi que ela não era má, ela estava perdida, assustada, tentando lidar com situações que eram grandes demais para ela. Eu vi que por trás de toda aquela confusão havia uma mulher que me amava de verdade, mas que não sabia como ser honesta porque tinha medo de ser rejeitada. Eu decidi conversar com ela uma última vez, cara. Eu voltei para casa, mostrei a carta, falei que queria entender o que havia de verdade em tudo que ela havia me contado. Ela desabou completamente, chorou como eu nunca tinha visto, pediu desculpas repetidas vezes. Ela me contou que mentiu sobre quase tudo, que inventou toda aquela história complexa porque tinha vergonha de contar a verdade simples. A verdade era que ela tinha uma filha de um relacionamento anterior, que morava com a avó numa cidade do interior. Ela tinha medo de me contar porque achava que eu não ia querer assumir a responsabilidade de ser padrasto. Ela visitava a filha regularmente, mas inventou toda aquela história sobre ser família da cunhada para justificar as viagens. Ela disse que a menina sempre quis conhecer o namorado da mãe, mas ela nunca teve coragem.